Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou abrir essa live aqui para falar um pouco sobre crises de ansiedade, como combater este mal chamado crises de ansiedade, que atormenta aí a sua vida. Ansiedade tem cura, tá? Ansiedade tem cura e é muito simples resolver os problemas chamados crises de ansiedade, depressão, insônia. Você que faz aí uso de remédio, tá? O remédio ele não resolve, ele não trata crises de ansiedade. A crise de ansiedade são dores emocionais. Nasce no campo da imaginação. Você sente no seu corpo as dores. É normal, porque quando você começa a pensar naquela crise de ansiedade, naquele medo, naquele pensamento que te leva para um processo de dor, o seu corpo sente todas as reações químicas da crise de ansiedade. Esse bolo aí na garganta, o coração acelerado, são crises, são ciclo de uma crise de ansiedade. Você não vai morrer com este mal. Tiago, como é que combate essas crises de ansiedade? Você tem que olhar, mapear as crises de ansiedade. Toda vez que você estiver diante de uma crise de ansiedade, o primeiro passo que você tem que tomar, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear essa crise de ansiedade. Por que ela está surgindo? O porquê ela está acontecendo comigo exatamente agora? E aí você vai começar a perceber que é algo que está acontecendo no campo da sua imaginação. As crises de ansiedade ela nasce com padrões de um campo imaginário. Você começa a imaginar que uma viagem, vou dar um exemplo aqui, você vai fazer uma viagem. E aí essa viagem é daqui a uma semana. E aí você começa a se preparar para essa viagem. Aí só que em um determinado dia você começa a imaginar algo que pode acontecer de ruim nessa viagem. Um acidente, ou que você não consiga chegar lá a tempo para realizar um exame, ou que seja um passeio. E você começa a vivenciar problemas no campo da imaginação. E aí esse campo imaginário começa a trazer para você um sentimento de tristeza. Olha só, presta atenção. Quando você começa a imaginar essa sensação de dor, quando você começa a olhar para essa viagem e imaginar que as coisas podem dar errado, você começa a sentir tristeza. E essa tristeza começa a encandear para o seu corpo. Aí você começa a sentir coração acelerado, você começa a sentir dificuldade para respirar. Esse bolo na garganta é essa agonia que você sente. E aí você sente todas essas sensações no seu corpo e você acha que vai morrer. Você não vai morrer com isso, tá? Isso não vai te matar. Isso vai passar. Só que ela passa e depois você torna a repetir todo o processo. Tiago, como eu faço para mapear as crises de ansiedade? Quando ela começar a surgir na sua vida, naquela hora que ela disparar, você vai tentar sair dela, é claro. Você vai sair das crises de ansiedade. Mas depois você vai tentar fazer um mapeamento. Como foi que essa crise de ansiedade surgiu? Foi através de uma discórdia, de uma discussão que você passou com alguém? Foi em um bate-boca de trânsito? Foi uma notícia ruim que chegou para você? Foi um contratempo que você não conseguiu controlar? Vai acontecer coisas na sua vida que vai fugir do seu controle. E é o seu estado emocional que vai fazer você ficar livre das crises de ansiedade ou se aproximar das crises de ansiedade. E voltando ao exemplo da viagem, né? Quando você está ali planejando essa viagem, você começa a criar sensações de que tudo vai dar errado, de que algo pode acontecer. E aí o seu corpo começa a sentir esse leque de emoção. Você começa a sentir dores no seu corpo. E aí o seu corpo se acostuma com essa rotina de sentir esse incômodo do ciclo da ansiedade. E aí você corre para o médico. Você corre para fazer exames.
E aí, ao fazer esses exames, ao realizar esses exames, você descobre que você não tem nada, que esse taque cardíaco, que essa dificuldade para respirar, que esse suor excessivo, que esse calafrio, que essa dor de cabeça, porque a gente está acostumado com os problemas pontuais das crises de ansiedade, que quase todos sentem. Mas dificuldade para dormir está relacionada à crise de ansiedade. Compulsão à alimentação é uma crise de ansiedade. Compulsão para comprar de forma exagerada é uma crise de ansiedade. É um excesso. E todo excesso é uma falta. E aí você vai, né, para um médico, faz todos os exames, vai para o cardiologista e descobre que não tem absolutamente nada. Você não tem nada neste coração. Você não tem nada neste pulmão que dificulta você respirar. Esse bolo na garganta você não tem nada. Isso aí faz tudo parte do ciclo das crises de ansiedade. Eu postei uma listinha de coisas que você pode estar fazendo aí no seu dia a dia. Presta atenção. Se você encarar a crise de ansiedade, se você encarar, não é tentar fugir, é encarar as crises de ansiedade. Você tem que falar para as crises de ansiedade: ansiedade, eu te reconheço, eu te mapeio e eu vou te vencer. E é assim que você vai vencer as crises de ansiedade, encarando ela. Toda vez que chega as pessoas aqui para fazer os atendimentos no processo terapêutico, a gente percebe que eles entregam-se a uma rotina distante da cura. Gente, presta atenção. É muito simples curar das crises de ansiedade. Basta você ter técnicas e orientações o suficiente para te tirar desse estado de dor. Um simples ato de você fazer 30 minutos de caminhada, você colocar o seu corpo em atividade. Faz uma atividade de manhã, faz uma atividade de noite. A atividade física vai te ajudar a dormir. Ele vai te liberar os hormônios, a adrenalina. Seu corpo vai começar a reativar. As pessoas que têm crise de ansiedade e depressão, elas começam a se entrar em um casulo, achando que o mundo acabou, e não é assim. Presta atenção. Ansiedade tem cura e não é com remédio que vai curar. É com mudança de comportamento. Essa checklist que eu postei aí nos meus stories, eu passo para todas as pessoas que eu atendo aqui. Tem bastante, né? Tem bastante técnicas nessa lista. Essa mudança de hábito. Mas se você começar a fazer isso, começar a fazer uma caminhada, 30 minutos de caminhada de manhã, 30 minutos de caminhada à noite, começar a colocar na sua rotina água, começar a consumir água, 3 litros de água por dia, vai ajudar a hidratar o seu corpo vai começar a ser hidratado. Mas você não faz isso, e é coisa simples. E vai mudar, Thiago? Vai. A cura está dentro de você. As crises de ansiedade é muito simples de resolver. Basta você começar a encarar. Encarar e olhar para a crise de ansiedade como se fosse uma coisa pequenina. E você pega ela e joga fora. Mas você deixa a ansiedade crescer a ponto de você não conseguir mais controlar. Thiago, eu sei que é assim, realmente, mas eu não consigo. Mas você tem que agir, e agir agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para daqui a uma semana. Não deixe para segunda-feira. Faça agora. Eu não vou conseguir fazer uma caminhada hoje, mas começa a beber a água. Amanhã cedo você já faz a sua caminhada. A primeira coisa que você tem que fazer ao acordar, aqui ó, presta atenção, para você que tem dificuldade para dormir, a primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é abrir a janela do seu quarto, é deixar a luz do sol entrar nos seus olhos, para o seu corpo e a sua cabeça entender que já é dia e é hora de levantar. Faz uma caminhada, começa a colocar aí 3 litros de água,
até às 18 horas para você não ficar até tarde da noite bebendo e atrapalhando o seu sono. São comportamentos simples que vai transformando a sua vida e você vai se distanciando desse processo de dor. Você se entrega à dor das crises de ansiedade e acha que não tem mais solução. E aí se entrega. Aí as coisas que nasceram na sua cabeça estão te vencendo. Por quê? Porque você está se permitindo entrar nesse processo de dor. Você está se permitindo entrar neste ambiente hostil. O mesmo exemplo, vou tornar a repetir, você vai fazer uma viagem. Essa viagem vai acontecer daqui a uma semana. Você começa a fazer os planejamentos para essa viagem e você começa a imaginar em coisas que podem acontecer nessa viagem. Você começa a criar monstros na sua cabeça. Você não vivenciou ainda, mas você começa a olhar para aquilo com um olhar de problemas que pode vir a acontecer. Presta atenção. E aí vai abrir a caixinha das crises de ansiedade. Quando faltar 2 dias, quando faltar 24 horas para você ir para essa viagem, sua cabeça vai estar cheia de informações relacionadas àquela viagem, mas informações ruins. Informações de coisas que vai dar errado. E 95% de tudo que você imaginou que iria acontecer nessa viagem não vai acontecer. Tudo isso aí está no campo da sua imaginação. Imaginação essa que não existe, que você criou. Até as dores que você sente no corpo, ela passa. As crises de ansiedade, ela dá um tempo. Aí daqui a 2 dias ou um dia, para quem tem as crises de ansiedade ali de nível 1, ela começa a voltar. Aí ao invés de você mudar o seu pensamento, você entra de vez nas crises de ansiedade. Você começa a procurar cardiologista, você começa a procurar nutrólogo, você começa a procurar clínico para fazer exames, para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Se é problema do coração, parecendo que vai infartar. Você não vai morrer de crises de ansiedade. A ansiedade não mata. Ela tira você do eixo. Mas esses sintomas das crises de ansiedade, elas não vão te matar. Olha para ela e encara. Quando você olhar para as crises de ansiedade e dizer eu vou te vencer, ela vai ser derrotada. Porque a cura está em você. Pega essa checklist que eu coloquei nos meus stories, printa a tela, começa a colocar em prática esse banho natural. Eu coloquei lá o banho natural. O banho natural é esse banho com água natural, gente. Olha só, você já está ali com seu corpo debilitado. Você está tendo dificuldade de despertar para o mundo. Você está tendo dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Você tem que tomar um banho de água gelada para que o seu corpo perceba que você acordou, que as correntes sanguíneas elas vão se dilatar e todo esse circuito de sangue vai começar a correr pelo seu corpo. Você vai fazer sua caminhada, você vai tomar seus 3 litros de água, você vai começar a se movimentar. E tudo isso vai começar a te trazer entendimento e esclarecimento. E você vai perceber as coisas mudar. E presta atenção aqui. Você tem que comemorar os micros resultados. Se você não bebia 1 litro de água, 1,5 litro de água por dia e agora está começando a beber 2, 3 litros de água, você tem que comemorar. Comemorar os micros resultados. Você conseguiu vencer uma etapa. Você faz 30 minutos de caminhada, nunca fez, você fez hoje, comemora. Comemora essa caminhada que você fez. Você não tomava banho natural, você só toma banho quente. Tomou o primeiro banho natural, comemora. E você vai comemorando os micros resultados e você vai perceber que você está crescendo e vencendo as crises de ansiedade. E ela não vai fazer mais parte do seu dia. Olha só, dica importante, tá? Dica importante.
2, 3 vezes por semana, você vai tomar um limão. Você vai pegar um limão, tá? Com um copo com água. Você vai espremer este limão nesta água. E você vai beber esta água de limão em jejum. Em jejum você vai tomar esta água de limão. Essa água de limão vai desintoxicar você. O limão é como se fosse um detergente. Ele vai limpar toda a impureza do seu corpo. Ele vai desinflamar o seu corpo. Ele vai te trazer vitaminas para o seu corpo. Ele vai ajudar na digestão. Olha só, é de manhã cedo, em jejum. É um comportamento simples. Tiago aqui não pode fazer isso por você. Mas você pode. Você pode fazer isso por você. Para você ficar livre das crises de ansiedade. São mudanças de comportamentos. Coloque isso em prática. Dia após dia, comemora. Comemora como se fosse uma grande vitória. E é uma grande vitória. Porque para você tudo era muito difícil. Mas agora você está começando a vencer e realizar orientações que você antes não fazia. Então o consumo de 3 litros de água, as caminhadas matinais ou noturnas, ou então procura um horário que você pode estar fazendo essa caminhada. 30 minutos de tarde, de noitezinha ou de manhã, tá? De preferência de manhã, principalmente para quem tem dificuldade em dormir, quem tem dificuldade em insônia, tá? E amanhã eu vou trazer isso aqui para vocês, porque eu tenho dificuldade para dormir. Então segue esses conselhos, tá? Segue essas técnicas, essa orientação. Eu deixei nos meus stories essa checklist, tá? Se não tiver mais nos meus stories, me pede no direct que eu vou enviar para você essa checklist para você começar a colocar em prática. E vai mudar. Você tem que desejar ficar curada. Ao invés de você ficar imaginando que você vai ter crises de ansiedade, que vai ser dias difíceis de você viver, começa a imaginar uma vida livre das crises de ansiedade. Imagina a sua vida feliz. Comemora as micros realizações. Ah, Thiago, é difícil pra mim. Não é difícil, gente. Isso é coisa da sua cabeça. Presta atenção. São dificuldades que você coloca pra você. E a partir do momento que você começa a fazer, realizar, você vai ver que vai ficar fácil. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar dentro da sua vida, dentro do seu contexto. As crises de ansiedade, ela não vai te matar. Ela está aí para dizer para você que ela precisa te proteger de um perigo que você criou. Um perigo imaginário. De algo que você imaginou. 95% das coisas que você imaginou, você não vai viver. 95% dessas crises que você tem ao pensar em coisas que vai acontecer com você, ou com alguém que você conhece, ou com alguém que você gosta, isso aí só está no campo da imaginação. Não vai acontecer com você. Começa a colocar em prática cada detalhe que eu te passei nessa checklist. Começa a colocar em prática essas pequenas ações no seu dia a dia. E você vai perceber a mudança acontecer. E quando a mudança, presta atenção, e quando as mudanças começarem a acontecer, você vai comemorar. Comemorar as micros vitórias. Porque para mim é fácil. Para quem não tem crise de ansiedade é fácil realizar essas atividades. Mas para você que tem crise de ansiedade é difícil fazer uma caminhada. É difícil beber 3 litros de água. É difícil ter mudanças de rotina. Porque você acredita que não vale mais a pena. A sua mente vai te sabotar. Começa a realizar porque ninguém vai fazer isso por você. Tiago não vai fazer isso por você. Você precisa agir. Você precisa se movimentar. E você tem que se movimentar agora.
Essa cura ela tem que acontecer agora. Agora, Thiago. E é agora que eu tô te falando. E é agora que você tem que agir. Então vai, faz a tua caminhada. Amanhã de manhã você toma a sua água com limão. É um copo com água, tá, gente? Ou então pode ser só o limão puro, quem não tiver dificuldade. Mas quem tiver dificuldade de beber o suco de uma banda de limão, tá? Você coloca um copo com água, aquele copo americano. Espreme este limão, esta bandinha de limão dentro do copo. E você bebe em jejum. O limão, ele é como se fosse um detergente. Ele vai limpar as impurezas, as inflamações do seu corpo. Ele tem vitamina para poder nutrir o seu corpo, tá? Ele vai começar a auxiliar na digestão. E você vai sentindo os ganhos acontecendo dias após dias, tá? Porque o que você está vivendo, ele está nascendo aqui, ó, no campo da imaginação. E as crises de ansiedade, antes que você me pergunte, as crises de ansiedade, ela serve para te proteger. Ela serve para te livrar do perigo. Perceba só, você cria um cenário de tristeza, você cria um cenário de dificuldade, você cria um cenário de coisas ruins que pode acontecer. E aí você começa a acionar as crises de ansiedade. Preste atenção neste exemplo da viagem, se não é assim. Você nem vivenciou e você já está criando cenários catastróficos, cenários de dor. Aí o ciclo da ansiedade ele tem que ser acionado para te proteger, porque a sua cabeça acha que aquilo que você está criando está acontecendo justamente agora. Então faz a checklist, tá? Tá nos meus stories. Espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado cada um de vocês com esse conteúdo. Se não tiver mais disponível os stories com a checklist, me pede aqui nos comentários que eu vou enviar para você, tá? E faz esse desintoxicador das crises de ansiedade, certo? E você vai ver, olha só, o suco de um limão, espreme um limão dentro de um copo com água e bebe em jejum. Começa a fazer as 30 minutos de caminhada, ou de manhã ou de tarde, no horário que você puder, mas faz. Bebe 3 litros de água por dia. Pega uma garrafinha, gente, pega uma garrafinha, coloca o nome nesta garrafa. Coloca o nome, nomeia essa garrafa. O nome que você quiser dar a essa garrafa. E ela vai ser a sua companheira. Começa a comemorar os micros resultados. Quando você tomar 1 litro de água, você comemora, consegui. Agora eu vou pro segundo. Consegui, agora eu vou pro 3º litro de água. Começa a visualizar um cenário onde você está feliz. Começa a colocar em prática tudo isso que eu te ensinei. E eu tenho certeza que você vai ficar livre das crises de ansiedade, da depressão, da insônia, sem precisar de usar remédios, tá? Eu não estou dizendo aqui para você acabar, tirar o remédio da sua vida. Isso quem tem que prescrever ou retirar é o seu médico. Eu não estou te prescrevendo a retirada e nem o uso de medicamento, tá? Eu não estou prescrevendo isso aqui para você. Isso aí que tem que tirar é o seu médico que está fazendo um acompanhamento. O que eu estou te dando aqui é orientações que você já deveria estar fazendo e não faz. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e até breve.